Bom dia. 2 Coríntios 11. O livro é carta, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim: quisera eu me suportasse ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar ele como virgem pura. Paulo, nós conhecemos, ele sempre falou direto, depois que ele se converteu ao Senhor, ele foi um servo extremamente fiel. Ele vivia o Evangelho, ele pregava o Evangelho. Na verdade, é o próprio Evangelho, porque ele seguia o Evangelho de Jesus Cristo. Ele representava mesmo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele não tinha aquela maneira, esse jeitinho como as pessoas gostam, de ficar falando ali, na mozinha, aquela coisinha carinhosa. Ele falava a verdade, a palavra dura, exigindo santificação, exigindo abandono de erro, de pecado, arrependimento. Ele pregava a salvação. E muitas das vezes as pessoas entendiam: não, que você é muito rude no seu falar, você é muito grosso na maneira de falar, de cobrar. Mas é necessário, que às vezes as pessoas querem ouvir palavras amáveis e enganadoras, palavras bajuladoras, e essas conduzem ao inferno. Você vê que ele fala que ele, suporta então a minha loucura, mas nós temos que entender que todos nós que praticamos o Evangelho, que vivemos o Evangelho, aos olhos do mundo, nós somos considerados loucos, doidos, alienados. Paulo mesmo fala isso lá na primeira carta dele aos Coríntios, também lá no capítulo 1, versículo 18. Ele diz que é loucura, né, praticar o Evangelho. Nós somos loucos, sim. Porque nós não vivemos para o mundo, nós não estamos preocupados com o mundo, nós estamos preocupados em agradar a Cristo. Mesmo para aquelas pessoas que estão pregando, estamos ensinando, nós não estamos preocupados em agradá-las, nós queremos conduzi-las a Cristo. Queremos que elas sejam salvas, nós praticamos o amor ao próximo. O que é? Eu amo o próximo, então eu quero que ele seja salvo também, eu quero que ele viva eternamente, eu quero que ele encontre vida em Cristo. Eu não tenho que concordar com ele, aceitar suas ideias, eu não tenho que estar bajulando, falando coisinha de amorzinho, não, eu tenho que falar com ele a verdade. Para que ele acorde, para que ele enxergue o Evangelho, para que ele vá a Cristo. Uma vez as pessoas, pastor, você fala de uma forma muito direta. Não, sim, exatamente, não uma forma muito direta, nós falamos o Evangelho. Não criamos situações favoráveis para falar o Evangelho. Falamos somente o que Cristo fala. E aí você vê que aqui no versículo 2 ele fala: tem verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar ele como virgem pura. Nosso objetivo é apresentar as pessoas a Cristo, assim como ele espera de nós. Que a igreja é pura, verdadeira. Não é essas mentiras muito em moda hoje em dia. Hoje, eu sinceramente, quando eu sempre falo, nós estamos caminhando para o tempo dos fins, basta nós olharmos para os supostos crentes, os supostos irmãos, as supostas igrejas, onde vemos as pessoas falar, citar o nome do Senhor, mas viver em erro, viver em pecado. Nós vemos líderes aí fazendo loucuras, né, envolvendo realmente com o mundo, trouxeram o mundo realmente para dentro dos templos, para dentro das igrejas, e acham que é correto. No versículo 3 ele diz assim: entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e afaste da sincera e pura devoção a Cristo.
A serpente enganou Eva e Eva enganou Adão. Por isso, o pecado entrou no mundo. Não, Eva comeu a fruta, a serpente ali, o diabo enganou ela aceitou a sugestão, ela comeu a fruta e não somente isso, depois deu ao seu marido, deu a Adão. Aí veio o pecado ao mundo. E todos nós pecamos por causa da nossa herança adâmica. Mas é interessante que Adão foi sugestionado pela mulher e tudo, mas Deus não tirou, não isentou de culpa. A culpa maior é dele. Ele é o líder, ele que era o líder ali, a liderança, ele não poderia ter cedido a mulher. Quem pegou primeiro foi ela, mas a culpa maior recaiu sobre ele. Porque mesmo que ela comeu a fruta, se ele não tivesse comido, ainda assim, o pecado não teria abundado no mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, depois através de Jesus. Adão foi o primeiro Cristo, essa é uma espécie de prefigurava Cristo. Só que ele foi derrotado ainda no paraíso. E o nosso Cristo, ele venceu no deserto. Então, assim como as pessoas, assim como Eva foi enganada pela serpente, as pessoas, o Paulo está falando, eu tenho medo de vocês serem enganados. E muitos estão sendo enganados. São enganados como? Umas conversas bajuladoras. Hoje você vê os pastores estão pregando qualquer coisa somente para atrair as pessoas. Querem templos cheios, eles querem aumentar a arrecadação, o maior número de ofertas, de dízimo, de votos, esse tipo de coisa. Eles estão preocupados com isso, não com as almas das pessoas, não estão preocupados em salvar as almas. Então, por isso, sempre tem palavras macias, bajuladoras, e sempre traz as pessoas para elas, não para Cristo. Os pregadores que não condenam o pecado, aceitam tudo. Então aí, basta nós vermos como eles agem totalmente contrário à palavra de Deus, ao aceitar, ao concordar com o divórcio, ao seu recasamento, à fornicação. E para absurdo, aí nós estamos vendo aí agora pastores casando homossexuais, como agora aconteceu ainda na Bahia, né? Uma igreja batista, inclusive eu publiquei, compartilhei isso no Facebook, uma igreja batista casou 2 homens, tá? A palavra para mim são 2 homens, porque do sexo masculino são 2 homens, casou os 2, então uma igreja batista, então nós estamos vendo como é que as coisas estão indo. Então qual é o interesse? Agradar as pessoas, e não a Cristo, porque Cristo condena o homossexualismo. Hoje as pessoas sabem que Cristo condena o divórcio, mas eles estão ali, estão recasando porque o pastor falou, porque a B falou. As pessoas estão no pecado de fornicação, aí estão ali, os pregadores não falam nada. A preocupação dos pastores é saber se você está ofertando, se você está dizimando, se você está cumprindo seus votos, né? Eles criam situações totalmente contrárias à palavra de Deus. Fazem shows para agradar as pessoas, fazem campanha para agradar as pessoas, cria hábitos, maneiras ritualísticos para as pessoas ficarem sempre ali naquelas congregações. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim como Eva foi enganada pela serpente, muitos estão sendo enganados aí por esses falsos pastores anticristos. Versículo 4. Porquanto se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito que não o Espírito que creio recebeste, ou ainda um Evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Estão aceitando aí outros evangelhos, esse evangelho da tolerância do pecado, da concordância com o pecado. Não gosto daquele pastor que ele fala muito duro. Não, nós temos que falar duro, nós falamos a verdade. Volto a insistir porque a nossa preocupação aqui não é agradar ninguém, nós estamos preocupados em agradar quem quer que seja. A única preocupação é agradar a Cristo. É minha obrigação falar do Evangelho.
que as pessoas ouçam ou deixem de ouvir, que elas aceitem ou deixem de aceitar. É o meu dever, a minha obrigação falar isso. Assim como o Paulo estava falando, falou, olha, eu tenho que falar do evangelho. Agora, se você está seguindo um outro evangelho, como são vários evangelhos por aí, os evangelhos da prosperidade, o evangelho da vitória, o evangelho disso, daquilo, o evangelho da felicidade plena aqui, você está longe de Cristo e você realmente vai padecer. Você vai sofrer por toda a eternidade, porque você não está em Cristo. São evangelhos diferentes, evangelhos que citam o nome de Cristo, mas não pratica a palavra dele. O versículo 5. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. As pessoas gostam muito de falar, não, pastor tal, a referência, não, o pastor fulano que tem não sei quantas igrejas, não sei quantas congregações, o templo dele cabe não sei quantas mil pessoas, e são pessoas que ele tem um conhecimento, ele fala isso, fala aquilo, mas nós temos que observar se o que ele está ensinando, se é a palavra de Deus, se é o evangelho de Jesus Cristo. Porque, infelizmente, nós temos que falar de Cristo. E assim como Paulo fala, eu falo honestamente, eu não me sinto inferior a nenhum desses grandes pregadores. Porque eu falo de Cristo. Eu vivo em Cristo e não outra situação. O que nós temos aqui é Cristo Jesus. É isso que nós temos para apresentar. E agora você fica acreditando, não, porque o templo dele tem pessoas que vão em determinadas denominações por causa do templo. Lá não, tem um templo grande, um templo luxuoso. Lá uma igreja muito grande, ela é toda bonita, falando aquilo como se valesse alguma coisa. A verdadeira igreja somos nós. Nós somos verdadeiros templos de Cristo. É isso que nós somos. E não é pelo fato de você estar seguindo alguém famoso, alguém conhecido, que você será salvo. Nós temos que seguir um que é famoso, que é Jesus Cristo. Esse sim. É dele que vem a salvação. É nele que nós seremos libertos. É ele que nos dará a vida. Então nós temos que analisar o que nós estamos seguindo. Se nós estamos seguindo... tem pessoas que se identificam não como servos de Cristo. Não, sou da Assembleia, eu sou da Graça, eu sou presbiteriano, eu sou batista. Isso é uma vergonha. As pessoas, quando eu atendo, por tal, já chegam identificando assim, eu já sei que não são cristãos. Porque os cristãos se identificam como servos de Cristo. Denominação não vale nada. Religião nenhuma vale nada. Nós temos que seguir Cristo. E também não adianta, não, porque fulano de tal, ele é um grande pastor, porque ele tem não sei quantas mil ovelhas, não sei quantas... Não, isso não adianta nada. O importante é que você tenha uma, que você pode ter uma só ovelha. Mas que ela seja ovelha de Cristo. Que ela seja uma seguidora de Cristo. Que ela seja uma praticante da palavra de Deus. E não outra coisa. Versículo 6. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos mostrado isso em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado a humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus, para vos servir e despojei outras igrejas do seu recurso, recebendo delas sustento financeiro. Mas quando eu estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade, e em tudo evitei ser um peso para vós, e ainda continuarei a caminhar. Vem cá, é porque... Paulo está falando, porque eu não fico pedindo dinheiro, porque eu não fico pedindo ofertas? Será que eu errei com vocês isto? Por não ficar criando campanhas, pedindo oferta, fazendo votos? Porque pregou o evangelho de maneira gratuita?
Mesmo o Paulo, quando passou por necessidade, a igreja da Macedônia enviou recursos, né, enviou alimentos para ele, mas ele não pegou nada ali da igreja de Coríntios. E quando ele passou necessidade mais financeira lá em Coríntios, ele não usou, ele não pediu, ele não ficou pedindo ali oferta, ajuda, não. Ele fez de tudo para não ser pesado para aquelas pessoas. Passou por dificuldade, mas sem pedir nada. Da mesma forma, nós falamos, as pessoas aceitam as coisas absurdas. Tem templos aí que vive, não é pedindo, não é extorquindo as pessoas. E as pessoas gostam disso. Mas não quero ver o evangelho verdadeiro. Um exemplo é que eu vejo as pessoas, todos nós sabemos que, entre outras, uma das maiores igrejas que mais toma dinheiro do povo, que pedindo oferta, votos, tal, de fogueira santa, é a Universal. E apesar de todo mundo saber que, por exemplo, que o líder dele, que é Edir Macedo, ele apoia o divórcio, né? Ele inclusive apoia até a bebida de cerveja, que ele defende bebida. E também ele mesmo se julga até superior a Cristo, porque ele fica criticando os milagres de Cristo, como ele falou. Tá claro, todo mundo olha no YouTube, ele falando que Jesus fez um milagre lá, transformar água em vinho, sem necessidade, que é um milagre à toa. Ou seja, ele está colocando no lugar de Deus, todo mundo vê esses erros, mas continua. Os templos dele estão cheios, as pessoas estão ali adorando, estão ali enchendo de dinheiro. E quantos pregadores tem por aí, templos pequenos, pregadores da verdade, mas que como não vive nessa pedição de dinheiro, as pessoas então desvalorizam. Mas nós não temos, a verdade é que nós temos que pregar o evangelho de maneira gratuita. Por isso que nós não vivemos nessa pedição de oferta. Ah, não, nosso ministério passa por dificuldade? Passa sim. Passa por lutas, dificuldades enormes. Mas vocês jamais vão vir ficar pedindo a oferta, fazendo campanha, votos ou fogueira santa. Porque nós confiamos no nosso Senhor, nós procuramos obedecê-lo, fazer de acordo com a vontade dele. O evangelho não tem que só em se pregar, não. Nós temos que ser o evangelho. Temos que mostrar exatamente. As pessoas aprendem não somente com o que falamos, mas principalmente como que nós fazemos. As pessoas se submetem a pregadores hoje, só porque são pregadores famosos, onde fica o tempo todo participando, dando carnê, ajudando, campanha, votos. Eu já atendi e atendo várias pessoas que vieram falidos, porque estavam enchendo templos aí, dinheiro, pegaram empréstimo, mais empréstimo, para participar de campanhas, de votos. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que observar, não é por pessoas, assim o evangelho, o que estão sendo falado, o que está sendo ensinado, o que está sendo vivido. Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Caia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe o que vos amo. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Não. Paulo dizendo, será que pela maneira dele agir, será que a verdade de Deus não está nele? Será que ele não ama as pessoas? Claro que ama. Ah, pela maneira que ele fala, será que não ama? Ao contrário, ele está demonstrando amor. Ah, será pelo fato de ele não ficar fazendo campanha, fazendo as pessoas acreditar nesse tipo de campanha? Ah, por não fazer as pessoas ficar acreditando nessas campanhas de prosperidade, nesses cultos de vitória, ou em volta, nessas fogueiras? Será que é porque ele não ama as pessoas? Ao contrário, é amor. Está fazendo exatamente por amor. Primeiro amor em Cristo, depois amor ao próximo. Que não quer levar vantagem sobre os povos. E segundo, quer pregar o evangelho, quer que as pessoas sejam salvas, quer conduzir estas pessoas a Cristo.
Independente da luta, independente do sofrimento, independente das batalhas que estiver passando, que estiver travando, o objetivo não é esse. O objetivo é levar as pessoas a Cristo. E não trazer as pessoas a nós. E não tomar as coisas das pessoas. Isso é realmente o amor. O que nós fazemos, temos que continuar fazendo para que as pessoas percebam que nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a Cristo, nós falamos. Versículo 13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Eu falo, Paulo está falando, a Bíblia está falando. Só existem os falsos apóstolos, falsos pastores, não é? Falsos missionários. Estão lutados por aí. Você liga a televisão, você encontra vários. Os templos grandes estão aí. São os anticristos. O interessante é que ele consegue levar a pessoa. Então essas pessoas estão sendo enganadas, assim como a Eva foi enganada. Porque eles gostam da verborragia aplicada, usada por esses pastores. A conversa mole. As conversinhas de amor. Não, é amor, é amor. Não, não é isso. O amor nós mostramos na prática. Amor é o querer que nós queremos, que as pessoas sejam salvas, que alcance salvação, que alcance vida. Não é o amor concordar com elas no pecado. Não é amor estar extorquindo das pessoas. Não é amor estar agradando as pessoas aqui, fazendo eventos, shows ou qualquer coisa para agradar elas, para permanecer no templo e não preocupar com a alma delas, não preocupar com a salvação delas. Isso não é amor. Então temos que tomar cuidado, porque são muitos falsos pastores. Todos os templos onde estão concordando, por exemplo, com o divórcio ou aconselhando, não importa qual seja o motivo, aceitando pessoas em segundo casamento, os líderes são os falsos apóstolos, são os falsos pastores, são os falsos missionários. São falsos, porque está indo contrário à palavra de Deus, está indo contrário à verdade de Cristo. Todos esses que estão aceitando homossexuais, casando, recasando homossexuais, são falsos pastores. Todos esses que estão aceitando pessoas desonestas, pessoas com vícios, que estão concordando, são falsos pastores. Temos que voltar para Cristo, temos que pregar a Cristo, temos que apresentar a Cristo. E Ele é santo, a palavra dele diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. A palavra dele diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós temos que exigir. Eu prego, eu exijo sim santidade. As pessoas têm que praticar a santidade. As pessoas têm que viver o Evangelho de Jesus Cristo. Porque senão vão perecer, senão vão sofrer. E eu, para fazer isso, eu não tenho que estar trazendo cantores gospel. Eu não tenho que estar fazendo show, eu não tenho que estar passando a mão na cabeça, não. Eu tenho que falar, mostrar a verdade, apresentar o Evangelho, queira as pessoas queiram ou não queiram. A minha função é pregar o Evangelho. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se ser apóstolos de Cristo. Que eles fingem, falam o tempo todo o nome de Cristo, que é isso, que é aquilo, mas só que estão longe de Cristo. Versículo 14. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não, é um anjo, é um homem de Deus, é um homem de Deus. Se o diabo disfarça como sendo um anjo de luz, muito mais esses falsos profetas. Eu vejo pessoas virem falar comigo: não, mas ele é um homem de Deus. Eu vejo as orações dele são bonitas. Já vi operar milagres. Jesus falou que o diabo também opera sinais. Nós temos que ver, Jesus nos deu base. Ele falou: olha, vocês conhecerão a árvore pelo fruto. Você não vai chegar num pé de limão e pegar uma laranja. Você não vai chegar num pé de limão e pegar um abacate ou outra fruta. Você vai chegar num pé de limão e pegar o limão. Você vai pegar no pé de laranja e vai pegar uma laranja. É pelo fruto que você conhece as árvores. Não adianta a pessoa estar falando uma coisa se é o contrário da palavra de Deus.
Então, não, mas ele ali, ele fala o nome de Deus, ele ora bonito, ele canta, ele é pastor de uma igreja, ele tem muita gente, e daí? O diabo tem muitos seguidores. Nós temos que ver se está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Se ele está ensinando e praticando. Se não estiver, tem que manter distância, tem que fugir. Essa que é a realidade. Eu vejo várias pessoas hoje que estão em templos que não deveriam estar. Elas estão nesses templos, elas estão concordando com as obras das trevas. Se você está frequentando um templo onde que vive todas as práticas erradas, você está frequentando um templo onde sabe que o pastor está no segundo casamento ou no terceiro, ou que concorda com o segundo casamento. Ou então sabe que na igreja tem pessoas, membros que estão no segundo casamento, no terceiro, estão divorciados, estão aquele tipo de coisa. Estão em fornicação. E você sabe disso, mas você permanece ali, não, eu vou só para ouvir a palavra. Você não está ouvindo a palavra, você não está se alimentando, você está ajudando a propagar exatamente as obras do inferno. Você é tão trevas quanto eles. Então a realidade é essa, que quando temos uma situação, nós procuramos nos afastar, nós procuramos realmente viver o Evangelho e viver em Cristo. Não adianta falar que está no lugar, não, porque eu só vou ali me alimentar e nada mais, eu não me envolvo. Não, está envolvendo. Se só o fato de você estar ali está envolvendo. É uma pessoa mais que está ali sendo enganada. Nós temos que condenar as obras das trevas. Nós temos que nos afastar das obras das trevas. É isso que é necessário. Porque o pastor é bonzinho, eu gosto dele, nós temos que estar orando para ele ser salvo. Não, pera aí. Não é sua função. Ele está nessa situação porque ele é um obreiro das trevas. Ele é um falso pastor. É ele Deus. Deus vai cobrar dele direitinho. Não estou numa igreja, ele é uma pastora. Você sabe que a Bíblia falou que não existe pastor, você está fazendo o que ele está concordando com as obras das trevas. Também, se você estiver, você vai pagar por isso. Então a solução é afasta dessas obras que não são do Senhor. Não esqueça que o diabo, ele se disfarça de anjo de luz. É o que está aqui, nós falamos aqui. Versículo 14. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Versículo 15. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas obras merecem. É um triste fim. São servos do diabo. Essa aqui é a realidade. Apesar de estarem citando o nome de Cristo, apesar que está fazendo oração ali citando o nome de Cristo, ou cantando música citando o nome de Cristo, ou batendo palma falando o nome de Cristo, ou está com a Bíblia aberta falando, não são servos de Cristo. As pessoas têm que abrir os olhos. São enganadas, ludibriadas facilmente. Hoje, os falsos pregadores, eles pegam um versículozinho ali e fazem tira do texto, do contexto, criam um outro texto, dá um outro entendimento e as pessoas aceitando e as pessoas concordando. Temos que abrir os olhos. Aí eu vejo pessoas como comentaram no YouTube, não entendo, porque os homens de Deus ficam criticando outros. Não, porque a nossa função é condenar as trevas. Não, tinha que deixar cada um fazer a sua obra e estar pregando. Não, nós exatamente nós fazemos, pregamos o evangelho, mas condenamos todas as trevas. Toda ela, é a nossa função, não podemos nos calar. Não, porque ele cita o nome de Deus, estou vendo que está no erro, não calar, não. Não é a minha função, a nossa função como atalaias de Deus, como pregadores, como pastores, é mostrar o pecado para as pessoas, para que elas abram os olhos, para que elas venham enxergar Cristo e venham viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não, nós fazemos aqui, não, é só para denegrir. A função nossa não é essa. A função nossa é exaltar Jesus. A função nossa é mostrar o caminho. A nossa função é fazer com que as pessoas abram os olhos e conheçam o caminho e sigam por esse caminho. O caminho que é Jesus, o caminho que nos dá vida. Não importa. Não, porque eu penso assim, eu penso assado. No seu pensamento não importa. O que nos importa é o que Jesus pensa. O que nos preocupa
É o que Jesus fala. Essa é a verdade. E a única verdade. E a única verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho é Jesus. A única verdade é Jesus. E é nela que nós pautamos, é nela que nós vivemos, e é ela que nós ensinamos. E não outra coisa qualquer. Vamos abrir os olhos. Examine-se onde você está indo, que tipo de congregação você vai, o que você está ouvindo. Quem é seu pastor? Observa. E volta para o Evangelho. Não seja um gospel, um evangelho qualquer. Seja seguidor, seja seguidora de Jesus Cristo. Isso que é necessário. Não fica preocupado ou preocupando-se em buscar palavrinha boa, fácil para consolar, não. Busque a palavra, busque a verdade. Ela sendo dita a verdade, a palavra que exorta, que admoesta, a que rasga, mas que cura. Essa é a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Nós lemos o livro de 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios, capítulo 11, até o versículo 15. Toda a resposta do que nós queremos, nós encontramos na Bíblia. Por isso eu falo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.